117. Jorge. 83. 104 históricos. 71. Menino. 115. 15 da obra? 115. Ah, 115. O 59. Ó, 312. 92. 140. E tá aí? Todo. Sétimo da réplica. Da réplica? Sim. Léo. 40. É do prefeito. Primeiro da obra. Prefeito tá aí. Primeiro da obra. Época de eleições não falta. O Edson. 13.000 para votar. 13.000 para votar. 231. Hoje já tá parado. Entra, ó. Um pouquinho perto. Fala, No 128, eles falam lá que no mundo racional não existe mais livre-arbítrio. Pelo que aconteceu, pelo fato de ter acontecido aquilo, usado o livre-arbítrio em tal parte, deu no que deu, então não tem mais livre-arbítrio. sim, e sem proibição. Não tem mais livre-arbítrio porque... E não tem proibição, porque nunca teve proibição, né? No mundo racional, todos que são puros e perfeitos lá no mundo racional, eles são os donos da liberdade, livre-arbítrio, tudo isso aí. Como aconteceu isso aqui, todos agora sabem o que é sofrimento, o que é deformação, que não sabia. Só quem sabe o que é sofrimento é quem sofre. Ninguém sofria lá. Então quando o pai chamava a atenção, sai daí que essa parte não está pronta. Eles continuaram e não sabiam o que era sofrimento. Aí eles continuavam, aí o pai chamou, sai daí que vocês vão sofrer. Ninguém sabia o que era sofrimento, continuava. Hoje sabe, porque aconteceu isso aqui. Então, agora ninguém mais vai fazer isso. Porque o mundo racional é o limite, é o mundo racional. Saiu do mundo racional e foram para o lado da planície, eles estão saindo, estão passando do limite. Mas não tem proibição, não tem nada disso, não. É o livre-arbítrio, é a liberdade. Né? Então agora não. Eles já sabem o que acontece. Eles, por conta própria, abriram mão dessa liberdade. Sim. Não é que o nacional proibiu, a partir de hoje não pode mais fazer. Não é que proibiu. Só pelo que aconteceu, com base no que aconteceu. Mas o sofrimento
o sofrimento, quem sabe somos nós. Quem está lá não sabe o sofrimento ainda, né? Não, agora sabe. Sabe por quê? Eles que estão lá, eles estão ligados nos que estão aqui embaixo, materializados em forma de máquina de raciocínio. Pois é, mas ele não sente uma Então, o que ele sabe, o que não sabe, todos sabem. Lá eles estão no mundo racional, estão no seu estado natural. E esses que estão materializados em forma de máquina de raciocínio estão fora do natural, porque está aqui embaixo na matéria. Mas o que não sabe, todos sabem. Esses que estão aqui estão sofrendo porque está fora do mundo racional. E os que estão lá, eles sentem porque está ligado a ele. Mas estão tranquilos porque estão no mundo racional. A maneira de falar assim, não é que eles estão sofrendo, não é isso. Mas eles estão ligados, eles estão sabendo, eles sabem. Quando o racional diz assim que vocês fizeram isso aqui, vocês entraram numa parte que estava pronta, por isso que deu isso aqui. A gente sabe que ele está falando para o habitante. Para o habitante. O habitante está ouvindo ele? Sim, tá. Porque o habitante, ele, como foi os cabeças, os culpados que está aqui, quer dizer, ele jogou nós numa situação difícil. O que nós era? Nós era a parte da planície que não estava pronta. Nós era uma massa cósmica, pura ali, perfeita. Que ia ser feito um habitante do mundo racional. Então a gente era uma concentração de pureza. Nós estava pronto para ser feito um habitante do mundo racional, só que não estava na hora. E eles que provocou isso aqui, eles têm essa lapidação. Porque ele foi quem provocou. Então de vez em quando o pai chama a atenção dele e dá a impressão que é para nós. Mas não é, porque ele está falando ele, seu Manuel. Nós somos culpados de estar aqui. Ele mesmo fala que nós, ele inclui ele no meio. Porque ele está ligado a todos os habitantes. Aí você está lendo, você acha que é você. Sim, nós somos culpados, nós saímos do mundo racional, aquelas coisas que ele já sabe. E o habitante, sim, nós somos culpados. Então, dá um pedacinho para cada um, tudo que ele fala. Então, hoje em dia, sem precisar proibir ninguém, lá todo mundo vai. E agora não tem mais o livre-arbítrio. Quando todos voltar a ser o que era, olha isso aqui. Ontem lá eu te perguntei uma coisa, você respondeu, mas eu não entendi direito. Você disse que aqueles que seguiram o primeiro alfabeto astrológico voltaram para o habitante para o astral superior e o aparelho para Voltou a ser o que era. ao que é na planície racional. Hoje é habitante. Certo. Hoje são habitantes do mundo São racional. habitantes mineral. Então, mas para que... Estão cortando aqui. Ele só morria uma vez. Exatamente. Para que ele voltasse, teria que morrer. Não é certo? Mas a morte começou a existir na 17ª eternidade. Então aqueles primeiros que iam morrer, que nem era morrer como se fosse primeiro, era secando, né? Como se deu o nome de morte. E morria e voltava. Então foi na 17ª eternidade que começou a voltar o pessoal para o mundo racional. Não. Pois é aí que eu não entendi. Ali foi o Rosado da Vida, o início do Rosado da Vida. Aí só ele vai voltar. Depois daquilo dali, só vai voltar para o mundo racional agora, através do desenvolvimento do raciocínio, ou então quando chegar a 22ª eternidade. E esse no Rosado da Vida. Agora, aqueles primeiros seres humanos, os primeiros seres humanos, que os habitantes extinguiram em cima da planície, em cima da resina, eles foram feitos com uma matéria diferente, uma matéria pura ainda, porque é uma massa de energia racional. E essa massa escorreu como uma lavra de um vulcão, escorreu e encheu os buraquinhos, que são as formas. Aí dentro dessa forma que foi feito o primeiro ser humano. Quer dizer, tinha aquela forma humana, mas diferente de hoje, porque está fora do seu estado natural. Então, esses primeiros seres humanos, feitos por essa massa que escorreu, se viu como uma cópia, o original. Formou os órgãos dos seres humanos
com aquela massa. Mas já pelo projeto racional, pelo projeto racional. Aí daquele projeto, aquele ser humano era diferente. Porque ficava tempo formava no chão. Hoje em dia forma dentro do outro. Mas lá a forma, o outro era o chão. Dentro daquele buraquinho. Então formava, coalhava e cada um ia formando sua peça. Então o princípio básico do ser humano é o mesmo. O funcionamento dos órgãos. Para dar vida ao aparelho. Esse é o funcionamento dos órgãos. É o princípio básico de hoje também é o mesmo. Só que os órgãos são diferentes. Hoje você tem muito mais órgãos do que naquele tempo não tinha. Então, você vê que é uma mudança. Então, esses seres humanos nasceu um monstrinho. Um monstrinho. E aquele monstrinho foi modificando. Aí virou um monstrinho, ele vai modificando. Do monstrinho passou para monstro, mais diferente do monstrinho e do monstrinho. Aí virou monstrondonto, depois monstrões, diferente do monstrinho, do monstro. Aí ficou um selvagem monstro. Depois selvagem menos monstro, cada vez menos monstro, selvagem. Aí nessa fase de selvagem, a primeira fase de selvagem, aí eles começaram a desenvolver a imaginação. Depois o pensamento. Aí com o pensamento ganhou um objetivo. Fazer a pessoa entender e compreender a sua origem através do alfabeto. Mas esse é o primeiro? Esse é o primeiro alfabeto astrológico. Esse primeiro aqui foi feito pelos habitantes do astral superior. Nessa época estava monstrinho, a natureza estava se formando ainda. Mas no comando do astral superior. Por ele ficar lá em cima, servindo de base, orientou o astral inferior e orientou isso aqui, para que ele seguisse. Então aí esses já era selvagem, desenvolveu a imaginação, o pensamento, aí veio a fase do alfabeto astrológico. Aí a natureza já estava comandando isso aqui. Como que a natureza surgiu? A natureza surgiu no quarto degrau, na quarta eternidade. Tudo isso aí na primeira 21 eternidade. Na quarta eternidade, o quarto degrau, é que começou a sair as virtudes da deformação da resina e da planície. Aí formou duas energias, que é a elétrica e a magnética. Formou a natureza. A natureza ia sair duas energias. Depois dela formada, ela foi tomando forma diferente e depois foi entendendo isso aqui. Quando a natureza começou a entender isso aqui, já existia terra, água, estrela, tudo isso aqui. Já existia tudo isso aí. Então ela não sabia de onde tudo isso aí surgiu, nem a origem dela. A natureza, as duas energias. Porque a natureza para o ser humano que não se conhece é as sete partes. E não é. A natureza são duas energias que comandam as sete partes. Comanda. Ela é dona de todos os feitos de matéria feitos por ela. Então, aí ele já era selvagem. Aí aquele selvagem desenvolveu a imaginação e o pensamento. Aí eles começaram a seguir isso aqui. Pelo pensamento eles entendiam, sabia que não era daqui. Igual a gente sabe no livro. Não era daqui. Tinha que voltar a ser o que era, habitante lá. E para seguir isso aqui era um guia, uma bússola que você tinha que seguir à risca isso aqui. Isso aqui dizia para não mexer na matéria, então você não podia mexer na matéria. Porque matéria está fora do seu estado natural. Então tudo isso aí ele sabia através disso aqui. Aí ele ia vivendo, e a durabilidade era enorme, muito tempo. Seguindo isso aqui, era favorecido em tudo com isso aqui. E a natureza só olhando e manjando as coisas. Quer dizer, não estava totalmente por conta dela. Mas manjando, sabendo, entendendo. Né? E esperando um dia nós vamos também sair daqui. Então ela tinha a ideia que existia um astral lá para cima.
provavelmente nós viemos desse astral. E isso é o pensamento e a imaginação dela. Aí ficava só nisso. Provavelmente isso aí vai ser o nosso mundo de origem. Então ela tinha, pensava e imaginava assim. Como não tinha contato, ela como queria, ela recebia pensamento e imaginação vindo do astral superior que orientava o astral superior. E orientava ela. Então ela sabia através do pensamento. E ela pensava que era dela. Ela pensava que era dela o pensamento. Mas sendo orientado pensando. Com base nisso ela orientava a matéria, os seres humanos depois de muito tempo. Então aí ficava muito tempo a durabilidade. Aí a gente sabia, na época, aqueles seres da época, olhava, sabia que tudo que tinha início tinha fim. E o nosso fim vai ser aqui, voltar para o nosso mundo de origem. Mas até lá a pessoa ia morrendo, que nem era morte que falava. A morte, a palavra morte já foi inventada pela natureza depois, só para justificar o encerramento de uma vida para a transformação de outra. Então a natureza criou a palavra morte, que é a transformação. Uma coisa transforma em outra. Então, aí esses seres iam vivendo. Aí naturalmente eles iam se acabando. E chegava num ponto que nem andava mais, estava parado. Ele foi andando, igual um carro que vai, a roda está boa, daqui a pouco o enrolamento vai travando, aí daqui a pouco já não vai mais rodando, aí já trava, já fica só parado, daqui a pouco vai. Assim era a morte. Aí a pessoa morria igual um passarinho. Aí ali ia secando, secava, igual um pau. Ia secando. Depois ia soltando fragmento. Porque secava e ia soltando. Aí ele desaparecia, a matéria desaparecia. Aí virava energia. E essa energia voltava. Esse que voltava para lá. Voltava para o astral superior. Todo mundo para o astral superior. Tanto o habitante como o aparelho. Só que, como já faz muito tempo, hoje esses habitantes, esses seres humanos que voltou para o astral superior, depois voltou a ser planície. Porque já ali é perto do mundo racional. Aí voltou a ser planície. Hoje eles são habitantes do mundo racional. Os aparelhos. Então esse aparelho não tinha culpa. A culpa foi daqueles que se extinguiram em cima da planície, em cima da resina. Eles que vinham perdendo de tudo. Aí eles voltaram, quando o aparelho ia secando e transformava, ele ia secando, aí esses habitantes desses voltavam para o astral superior. Aí ficava esperando eles. Tá? Aí voltavam para o astral superior. Então até hoje no astral superior. Eles são os últimos a voltar. Primeiro tem que voltar quando chegar a 22ª eternidade. Aí todo mundo que desceu de classe, que vai para as pedras começam a voltar. Aí depois vegetal, depois água, depois terra, depois estrela, lua, sol, aí acaba isso aqui. Planeta, astral inferior, aí astral superior, aí que eles vão voltar. Já tem muito tempo assim. Então aqueles primeiros seres humanos era diferente. O princípio básico da máquina é a mesma. O funcionamento dos órgãos dá vida ao aparelho. Então, igual sempre eu faço a comparação com o motor de um carro. O motor funcionando faz barulho, e esse barulho é a vida do motor. Assim é nós, nossos órgãos funcionando faz um barulho, esse barulho é nossa vida. Agora essa vida com qualquer sopro pode desfazer. Quer dizer, qualquer coisa pode deixar o motor estancar. Se ele estancar não tem como voltar, não tem como ser ligado não. Você não pode deixar o motor parar. Se o motor parou, assim eram os seres humanos. Aí veio modificando. Quando a natureza começou, com base nele, aí eles pararam de nascer do chão. Aí a natureza foi observando isso aí. Depois ela mesmo, como aquele monstrinho, cada um botava ovo, e aquele ovo era uma copa deles, só que não vingava, porque faltava alguma peça, e é o habitante. Aí a natureza ganhou essa missão de fazer ser humano para dar vazão
esses habitantes que estavam no espaço, que vieram acompanhando a deformação, cada aparelho que ela fazia tinha que ter um habitante desse, para o habitante se lapidar, com máquina do raciocínio. E a lapidação, por conta da natureza, cobrando isso, cobrando aquilo, aí ela foi só criando classe. Criou classe de mendigo, miserável, de pobre, de rico. Então isso aí foi a natureza já, quando ela já estava no comando disso aqui. Aí muito mais tarde, aí quando foi no 17º degrau, iniciou a segunda fase de selvagem. Essa fase de selvagem, esses selvagens já foram igualzinhos, assim, descobrindo na mata as coisas. Aí foi mexendo na matéria, fazendo barraco, fazendo coisas assim. Aí usando a água como alimento, tudo de pouquinho. E a própria água ia dilatando o organismo. E aquilo, quanto mais dilatava, mais aparecia a vontade de comer, que o organismo ia se dilatando. Aí eles começaram a comer vegetal, que não sabia se era venenoso ou não, e morria. Mas aí já era a fase do nasce e morre, nasce e morre. Aí já não era mais aquele primitivo monstrinho que você estava falando. Já não era mais. Aí todos os habitantes daqueles eram os que vieram acompanhando a deformação. E esses não se extinguiram em cima da planície da resina. Eles vieram um grupo só acompanhando a deformação. E outros em cima da planície. Aí da planície saiu uma resina. Aí eles passaram uma turma para cima da resina e outros ficaram em cima da planície. E esses que vieram acompanhando, só olhando. Não entendi, não. Se der alguma coisa, eles que estão lá embaixo, eles se viram. Aqui nós volta. Mas não tem como eles voltar. Então eles vieram acompanhando. Então, para dar vazão a essa infinidade de habitantes que vieram acompanhando, mais tarde a natureza ganhou essa missão, usando eles para materializar com máquina do raciocínio. Então, aí depois foi aparecendo, porque a matéria vai aparecendo, formava e ia tomando forma diferente. E assim como até hoje o ser humano é assim. Como que era o ser humano há milhões de anos atrás? Quer dizer, ainda é a fase do rosado da vida. Há milhões de anos atrás, aqueles habitantes eram diferentes de nós, mas o princípio básico é o mesmo. E daqui a milhões de anos para frente, diferente. Cada deformação, cada vez mais vai modificando. Aí a natureza foi optando, mexendo no espermatozoide. Hoje, a produção do ser humano exige a participação de duas pessoas, de um tempo para cá, quer dizer, muito tempo para cá. Não vai mais acontecer. Aí já a produção do ser humano já tem. Aí precisa, mas sempre diferente. A natureza criou cromossomo, criou gene para dar diferença. Cromossomos são filamentos de cor, que dá a cor dos olhos, do cabelo, da pele da pessoa. Mas precisa do cromossomo do homem com o cromossomo da mulher, mistura os dois e dá um terceiro. Esse terceiro vai pegar parte dos dois, mas é diferente dos dois. E assim a natureza, com base nisso, criou o gene, a aparência do ser humano, que são unidades que dá característica do indivíduo, o gene, é diferente do cromossomo, é outra coisa. Precisa do gene da mulher, gene do homem, mistura os dois e dá um terceiro. Esse terceiro dá a forma do ser humano. Quer dizer, a forma do ser humano é parecida com os dois, mas é diferente dos dois. Assim é a própria natureza. Formou isso aí. Então a natureza, um base olhava assim, aí dizia, um garoto não pode ser igual à mãe, que é de sexo diferente. O garoto não pode ser igual só ao pai, porque foi feito com a participação dos dois. Então a natureza criou o gene, o cromossomo, tudo isso aí vem embutido no espermatozoide. São vírus que quando chega naquelas épocas propícias, eles desenvolvem, aí dá a diferença. Aí dá essa diferença toda. E aí, então, a partir daí, esses, quando chegou a selvagem, a partir disso aí já não voltava mais para o convencional. Não. Isso aí é a segunda fase de selvagem. Voltar dali. Quando o pai explica um pouquinho da fase de selvagem primitiva, aí ele, um pouco da segunda fase, só que o ser humano emenda tudo. Porque você tem aquilo,
que nós não somos daqui, estamos fora do nosso mundo de origem. Então nós temos que voltar. Então, de princípio, a ideia é essa. É para você ter essa ideia que você não é aqui. É daqui, tem que voltar para o seu mundo de origem. Então o pai passa os 1000 livros só lembrando a gente que nós não somos daqui, tem que voltar. Certo. Quer dizer que então, a partir daí, do segundo alfabeto, ou seja, da base selvagem, até agora, todo mundo tem que esperar a época do raciocínio desenvolver para voltar. Sim. Aí o primeiro objetivo do pensamento foi fazer a pessoa entender isso aqui, aqueles primeiros seres humanos. Depois que entrou a fase do rosário da vida, o nasce e morre, por conta da natureza, aí a natureza deu um objetivo do pensamento, sendo orientada, preparar o ser humano para a fase racional. Aí o pensamento ganhou um segundo objetivo, preparar o ser humano. Como? Através da lapidação. Aí na segunda fase de selvagem desenvolveu a imaginação, que foi de selvagem até bicho racional. Aí depois mudou de fase para animal racional. Aí entrou o pensamento. Aí o pensamento é de animal racional, animado no mal, uma hora animado, uma hora desanimado, até entrar a fase racional. Aí ficou de animal racional, com o progresso atingiu a civilização. Aí a civilização, como ainda estava longe da fase racional, quando atingia a civilização, a natureza tinha um ponto básico, que é o ponto cívico da civilização. Quando não alcançava aquele, já estava todo mundo civilizado, mas não alcançava o ponto cívico, a natureza destruía aquilo. Acabava com toda a civilização, acabava com tudo, não deixava um para contar a história, ela acabava com tudo. Aí ia surgir nova fase de selvagem. Aí começava tudo do zero. Aí ela destruía tudo. E assim ela foi fazendo. Mas ficavam as matrizes, né? Não, ela destruía. Ela destruía. Pois, mas como é que dava continuidade? Nascia isso aí como? ela sabe. Ela sabe. Isso ela destruía numa localidade. Certo. Aí noutra. Como foi então ela desertado? comandava aqui separado. Todos são seres humanos, todos. Então ela comandava aqui. Quando essa civilização ficava mais adiantada e descobria aquela outra, existia só lá uns gatos pingados de selvagem. E esse selvagem nascia ali. Às vezes pessoas que fugiam daqui e descobriam lá e ficavam morando lá. Então, como base também, só para você ter uma ideia, existe lá no Chile, uma ilha lá que chama Ilha de Páscoa. Aquela Ilha de Páscoa, ali já teve uma grande civilização ali, isolada ali do povo. Aquela ilha. A natureza destruiu com doença, destruiu todos os civilizados da época com doença. Ela destruiu, não deixou nenhum. E como aquela civilização, a deixar um riquíciozinho, aquela civilização fizeram, como até hoje está lá, aquelas estátuas de pedra que tem lá. Estátua enorme de 12 metros de altura, porque eles eram altos. Então ela ficou lá. Então depois alguns fugindo de outro país ficou lá. Já encontrou aquilo lá. E foram vivendo ali da maneira deles. Mas eles não sabiam explicar a origem daquelas estátuas que eles encontraram lá. Aí qualquer pessoa que chega lá, vê aquelas estátuas, também não sabe de como surgiu aquilo ali. Foram civilizações que já existiam. A natureza destruiu. Então tudo isso era o comando daqui da natureza. Ela foi comandando isso aí. Aí ela foi entendendo, aí a coisa pegou e ela foi voltando. Como já tem milhões e milhões de trilênios ela fazendo isso, hoje em dia ela está cansada. Porque entrou a fase racional, ela quer voltar para o seu mundo de origem. Como ela é a última a voltar, porque quem está comandando é ela, mesmo que a fase racional começar a acontecer, vai ficar só por conta da fase racional, todos que estiverem com conhecimento, desenvolvendo raciocínio, e por conta da natureza, quem descer de classe. Então ela ainda tem esse objetivo de lapidar eles, depois fazer eles voltar, quando entrar a 22ª eternidade, para depois ela voltar, porque são duas energias. Como elas estão com pressa, as duas energias estão com pressa para voltar, eles estão apressando, as duas energias estão apressando a evolução, para o tempo passar mais rápido. Mas é as duas.
João, só para fechar só um pouquinho. Para fechar um assunto também. Por exemplo, a primeira fase de que se materializaram os monstrões, não existia a máquina do raciocínio, pelo que eu entendi. Existia, só que o habitante estava lá. Mas é porque ainda não estava usando esse pessoal que veio acompanhar. Não. Porque Mas ali, na regência. só um pouquinho, ali se viu com base da natureza. Mas a glândula pineal já existia? Sim. Também? Porque eles materializaram, eles se extinguiram em cima da planície, em cima da resina. Aí dentro dessa glândula, que é a forma, é que foi feita o ser humano. Então ficou aí. Mas é uma máquina diferente. Porque aí já era só duas, né? Era a massa cósmica enchendo as formas E era o habitante. Aí depois, mais no futuro, da rodada da vida, pelo entendimento meu, aí já era a questão já da natureza fazendo a rodada da vida das energias e colocando o habitante, que já era filho dos monstros. Sim. Era do ovo. Sim. Aí quando saía a mensagem, um órgão mandava a mensagem para o outro, formava um ovo. E o ser humano botava o ovo, o ser humano, daquela época, tanto homem como a mulher, Filho do monstro. Pelo primitivo ano. Entendeu? O primitivo, o primeiro. Diferente de hoje. Eles colocavam um ovo, cada um. Mas não vingava. Mas aquele ovo era um monstrinho. Então, nesse monstrinho foi feita a máquina do Não. Aquele monstrinho não vingava. E era uma produção desse monstrinho, mas faltava alguma coisa. Aí a própria natureza olhando, vendo aquilo, para ela estava só manjando. Depois, quando parou de nascer do chão, aí ela sendo orientada, ela que foi mexendo, fazendo os dois, pegando o habitante que veio acompanhando. Vinha aquela coisa. Tá vendo esses habitantes estão aí? Ó? Olha para ele, olha lá. Um mundaréu de habitantes, tudo sem fazer nada. A ideia que vinha para ela, cada energia. Então, pega isso aí, mistura no pingo d'água e faz um ser humano. Aí vinga. Quer dizer, foi uma experiência para ela. Por isso começou a rodar. Só que já estava tudo projetado pelo racional superior lá no mundo racional. Ele projetou tudo isso antes das coisas acontecerem, antes dessa deformação acontecer. Porque sempre ele chamava a atenção, sai daí que essa parte não está pronta. Aí os habitantes obedeciam, ia para o segundo mundo. Ou ficar no primeiro mundo. Aí tem que falar assim para a gente entender. Como é Deus que fez e faz vida lá, ele fez uma vida fora do seu estado natural. Fez um projeto de vida fora do seu estado natural. Ainda bem que ele não colocou vida eterna. Porque se ele coloca a vida eterna nesse projeto de vida, aí nós estávamos perdidos. Porque o mundo hoje estava cheio de velho que não servia para nada. Ninguém morria. Aquela montoeira de velho, só barato velho, não servia para nada. Aí ele não colocou vida eterna, que é uma coisa transformava em outra. Um ser humano doente transformar num ser humano livre, sadio. Então ele projetou tudo isso aí lá no mundo racional antes disso aqui acontecer. Então existia aquele primitivo, existia a máquina do raciocínio, que foi esse que se extinguiu, mas diferente. Como quem diz, ali foi um rudimentar, né? Fala assim, na experiência, né? Isso. Então era um ser humano rudimentar, com aquela máquina de raciocínio maior do que o ser humano. Porque foi onde ele extinguiu e ficou o buraco no chão, e dentro do buraco que foi feito o ser humano. Então era enorme, por isso que era diferente, o ser humano era diferente. Aí depois a natureza vendo tudo isso aí ela usou. Só que depois que ela pegou, cuidou disso aqui, ela foi criando coisa, sendo orientada, foi criando coisa. A natureza é duas energias. Quem falou aí? Foi. Então, lá no Peru, no deserto, tem umas linhas gigantes
forma de bicho, de aranha, beija-flor, macaco. Tem até um homenzinho com a mão levantada dando um salve. Essa linha lapidações que ele não sabe quem foi que fez. Isso aí é invisível do espaço. Seria do espaço que usa aparelho para fazer. Quer dizer, usava os aparelhos já até transformou. Aí ficou isso aí. Mas eles orientavam os aparelhos. Como eles estão em cima, orientavam, aí fazia a vez do próprio vegetal. Vegetação. Mas aí já é muito tempo pra cá. Aí, lá no cantinho do histórico, o racional fala do sol, da informação, ele alunia na planície, os homeopatia. Aí dá a entender que no momento ele era parado, focando tudo. Aí minha pergunta é, em que momento é que começa o empurrão cósmico, ou seja, começa a haver um movimento do leste para oeste? Quando o sol era parado, quando o sol era parado, isso foi feito, era um foco de luz. Então tudo isso aí que o pai resume, né? Para não tomar muito tempo. Então, mas é muito tempo, quando formou o foco de luz feito pelas virtudes irracionais, formou um foco de luz. E ficou muito tempo aquele foco de luz. Aquelas virtudes, as últimas deles, eles perderam um pouco de virtude e essas virtudes ficou esparramadas no espaço. Mais tarde deu origem aos planetas. E a planície descendo com eles em cima, a planície intacta ainda, intacta. Essa planície nós, massa cósmica intacta. Aí depois, lá muito para baixo, no segundo degrau já, aí começou esses racionais perder virtude, as últimas virtudes deles, as últimas. E essas últimas virtudes já fracas. Então, para ganhar força, começou a juntar uma na outra. Juntando uma na outra, ganhou força. Ganhou uma força enorme, porque formou um foco de luz. Todas elas lá, reunidas. As outras que estavam mais fortes, ficou esparramada lá para cima, que são os planetas hoje. Aí ganhou força, aí deu aquele foco de luz. Aí ficou muito tempo aquele foco de luz. Depois daquele foco de luz, por estar fora do seu estado natural, começou a se transformar em quentura. Aí começou a esquentar a planície. Começou a sair desse foco de luz micro-ondas, pequenas ondas, da luminosidade do foco de luz. Você vê um micro-ondas que você conhece hoje, esse aparelho lá, você abre o micro-ondas, coloca lá dentro a comida, fecha, aperta lá um botão, 1 minuto, aperta lá. Aquela micro-onda, pequena onda da luminosidade da luz que está lá dentro, esquenta a comida. Veja bem, é as micro-ondas. Essa luz, se você acender, ela emite luz, ela emite ondas, mas não é tão forte igual essa que faz os micro-ondas. É um facho de luz muito forte, quando você liga lá, tudo feito pela energia eletromagnética dos fios. Né? Aí dá uma luminosidade, e aquela luminosidade, as micro-ondas que saem da luminosidade, esquenta a comida. Assim foi o princípio básico do Sol. As micro-ondas da luminosidade do foco de luz batia na planície, a planície foi esquentando. Sem precisar apertar o botão lá. Aí começou a sair da planície uma resina, que é uma substância inflamável. E essa resina, depois de esparramada, secava, quer dizer, virava terra, como a lava de um vulcão. Sai aquela lava enorme, bonita, né? Vai destruindo plantação, vai destruindo residência. Quando ela esfria, vira terra. Endurece. Endurece, vira terra. Se bater água lá, vai nascer vegetal. Sim. E assim foi a resina que saiu da planície. Esfriou, virou terra.
Aí depois a outra parte da planície com o calor foi ficando gomosa, de gomosa foi afinando, virando um líquido grosso, e aquele líquido foi afinando, afinando, virou água. Aí a água depois de pronta ela só desce, porque ela já está pronta, ela só desce. Aí começou a encher a resina, cair em cima da resina. Aí enchendo, e a água vai nivelando, e vai enchendo, 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 e ela vai nivelando. Aí aquele lugar que estava firme, segurava, aí a água rodeava. E aquele lugar que não estava firme, ele manchava na água, ficava, virava água, quer dizer, igual um pó. Você joga na água e ele dissolve. E assim ficou a água. Ficou as terras separadas, feitas pela água. Mas só quando começou isso a acontecer, foi no 13º degrau. E olha o tanto de degrau que já passou. E o movimento. Aí aquele foco de luz, com o tempo, fosse vida ali, uma vida diferente. Começou a movimentar, porque ele saindo onda, micro-onda dele, começou a fazer o movimento dele. Aí você uma vida, naquele movimento que ele fazia, servia de alimento. E tudo que fazia com base saindo dele, ficava atraindo um pelo outro. Aí formou aquele campo fluido eletromagnético, um atraído pelo outro. Aí ele começou a fazer o seu movimento. Como um motor, sabe? Sim, gerando ali no campo. E aquele campo atrai um e outro. Aí foi saindo. Eletromagnético. Hoje tudo tem o macho e a fêmea. Tudo que existe tem macho e fêmea. Tudo com base nisso aí. E saiu a resina. Aí ele começou a fazer o seu movimento. Já a lua já foi mais tarde. Quando a lua foi feita, nós estávamos no 7º degrau. Nós estávamos no 7º degrau. Aí as virtudes da planície da resina, já diferente. Mas ainda era planície e resina. E aí a própria natureza das duas energias já estava pronta. Como ela já estava pronta, mas sem noção ainda. Igual uma criança que nasce, precisa de um tempo. Depois de um certo tempo ela começa a desenvolver o pensamento. E assim foi as duas energias. Depois de um certo tempo começou a desenvolver o pensamento. Só que antes dela pensar e imaginar, ela já era a vida. Por isso ela nunca soube de onde ela veio e como que ela surgiu. Igual a criança, se você não ensinar para a criança não sabe nem de onde nasceu. Quanto mais de onde que veio. Se você não falar. Porque o pensamento foi desenvolvido depois de uma certa idade. E assim o Sol. Aí foi criando tudo isso aí. Aí ficou esse campo com fluido eletromagnético, com energia que é diferente de fluido, com essência que é diferente de fluido e diferente de energia também. Aí formou isso aqui. Aí depois que a Lua formou, a Lua ficou muito tempo formada sem fazer os quatro. A Lua foi feita conforme ia esquentando, o foco de luz ia esquentando, ia saindo também a queima. E essa queima é como um escapamento, que são os corpos carbônicos que faz hoje os eclipses. Esse corpo carbônico faz hoje os eclipses. Então começou a sair corpo carbônico do próprio Sol. Resultado da queima, do esquentamento dele. Da micro. Esquentamento. Aí esse corpo carbônico foi descendo. Depois de pronto foi descendo. Aí ficou no espaço. Aí começou a juntar aquele corpo carbônico, os primeiros, juntando um com o outro, aí começou a juntar virtude da planície e virtude da resina. Formou a Lua. Sem influência, sem os quatro. Os quatro já foi muito mais para frente. Porque os quatro da Lua, que faz hoje, são as virtudes da deformação da água e da terra. Quer dizer, não é mais resina nem planície. Já é água e terra. Época diferente. E cada vez mais o troço vai tomar forma diferente e mais se
se transforma, se deforma. E assim formou isso aí. Aí depois da Lua pronta, ela mesmo começou a fazer seu movimento também. Do leste para o oeste, do leste para o oeste. O Sol também, as estrelas também. Por causa da atração. Há um ímã. Então há um suco aí que levanta eles, que segura eles. Esse suco, quando você desenvolver o raciocínio, nós vamos também se ligar nesse suco. Esse suco não há peso para ele, levanta o ser humano. Porque nós estamos fazendo também um curso para levitar. Tudo dentro da cultura racional. E esse curso tem 3 fases: primária, secundária e superior. Nós estamos fazendo o curso primário ainda, que é o desenvolvimento do raciocínio. Quando você desenvolver o raciocínio, você entra para o secundário, que é a evolução do raciocínio. Aí a gente se liga a esse suco e levanta. Aí não há peso você. Quer queira ou não, você é filho da vida. Aí, João, qual a sequência de retirada de partículas pela ionização, sendo que primeiramente foi formado a água e a terra, depois o Sol e só por último a Lua? A sequência de partículas? De retirada pela ionização. Ah, tá. Então, depois que surgiu todos esses astros, que são os comodoros, cada um, depois deles pronto, cada um se acomodar no seu lugar. Então esses que são os comodoros que o pai fala. São os astros. Até a terra é astro. Então, são comodoros. Aí formou esse campo. Aí ficou 7 partes diferentes. Água, terra, sol, lua, estrela, vegetal, nós. Então, muito depois que agora na fase racional, a ionização racional é a luz irracional. Essa luz tem uma missão, quer dizer, é uma energia racional, mas é uma luz irracional. Quando o ser humano olhar para ela, vai ver que parece uma luz, mas não é luz. É um habitante do mundo racional, é uma energia racional. Então essa luz racional tem uma missão: banhar nossas partículas. Essas partículas, no calor do foco de luz, começou a sair de cada partícula um fluido. E esse fluido reuniu, ficou um fluido só, que deu causa a um micróbio, e esse micróbio deu causa ao ser humano a nascer no usar na vida pela primeira vez. É nós. Então isso aí já é muito mais para frente, uma deformação. Aí a imunização racional, que é a energia racional, que é a luz racional, que é um habitante. É um habitante do mundo racional, é um foco de luz. Tudo isso aí é coisa para a gente, esse linguajar para a gente entender. Mas na verdade é um corpo de energia racional, é um habitante do mundo racional. Esse habitante tem uma missão: ganhar nossas partículas e levar para a planície. Esse é o objetivo da luz racional, da imunização racional. Apanhando essas partículas, a pessoa feita por isso aí fica imune à influência eletromagnética. Fica vacinada de qualquer doença, de qualquer coisa material. Então a pessoa fica imunizada. E a imunização, que é a luz racional, põe as nossas partículas. Essa é a missão dela, né? Dentro da fase racional. Dentro da fase racional também tem outro habitante, que é a luz racional, que comanda a fase racional, alimenta a fase racional. Então esse outro habitante também é uma energia racional que comanda a fase. A missão desse habitante é preparar todas as essências, vegetal, inóico, porque tudo tem sua essência, e a essência é racional. E tudo isso aí já está pronto. Desde 1935 até hoje, vai fazer 77 anos. Em 77 anos, aí essa luz racional, que é a energia da fase racional, preparou todas as essências dos vegetais. É o que o pai chama o esquimógrafo racional.
ele fala na réplica. São as evoluções cosmológicas das essências, dos vegetais, dos seres humanos, que já desceu de classe. Então toda essa parte que era trabalhosa já está pronta, feito pela energia racional da fase. Então essa energia alimenta a fase racional. Seria duas missões. Mas tudo é uma coisa só, que é energia racional, mas com tarefas diferentes e habitantes diferentes. Então tem que usar o nosso linguajar para a gente entender. Por isso que o pai explica, ele explica de várias formas. Ele fala, ele explica uma coisa, como você pega uma palavra lá, como se for pandemônio. Pandemônio. Pandemônio significa tumulto. Quer dizer, tem várias denominações de pandemônio. Confuso. Aí o pai fala, explicando uma coisa, ele fala pandemônio. Aí ele explica a mesma coisa, aí coloca tumulto. Ele explica a mesma coisa, quer dizer, várias determinações daquela palavra. Mas sempre você vai entender que é uma coisa só. Quer que você entenda. Por que tudo isso aí? Porque nós estamos fora do nosso mundo de origem. Então nós estamos na mentira. Tem que voltar para a verdade. Nós estamos fora da realidade. O ser humano só acredita no que... Quer dizer, isso aqui é mentira? Olha lá, isso aqui é mentira? Está pronto aí. Mas é mentira, está fora do seu estado natural. Porque o ser humano não sabe ainda o que é o estado natural. Por isso que assim, por isso tem que voltar. Porque queira ou não, você tem que voltar. Se voltar agora através do desenvolvimento do raciocínio, beleza. Precisa ir lá embaixo. Agora, se descer de classe, porque o tempo passa, aí pronto, aí está perdido. E aí você só vai voltar na 22ª terminal. Pronto, uma pergunta, por exemplo. Quando os habitantes se extinguiram, certo? Naquele momento existia um tipo de escuridão que eles resolveram juntar as virtudes deles para formar o sol. Existia naquela época um tipo de escuridão, ou seja, se extinguiu, parou, eles ficaram sem opção, ó, peraí, juntar as virtudes para poder iluminar a gente, alguma coisa assim, porque as micro-ondas traçando uma cortina, alguma coisa como escuro por aí, uma coisa assim? Sim, ela deu a claridade. Né? Então, aí ela abriu brechas para iluminar eles. Sim, porque formou os seres humanos. Foi através do calor, do foco de luz, que começou a escorrer também uma massa de energia racional para encher os buraquinhos lá onde os habitantes se extinguiram para formar um ser humano. Então nesse calor, né, foi surgindo uma luminosidade. Aí quando aquele monstrinho estava pronto, com o tempo desenvolveu a vista dele, com o tempo. Aí ele abriu a vista, mas aquela vista, uma materialização. Aí começou a claridade, uma claridade diferente de hoje. Aí ele começou a ver através dessa claridade, que já era uma coisa que já transformou em outra. Já é diferente da vidência racional. Quando você tiver a vidência racional, você vai ver que não precisa da claridade do sol. Não sentir que é diferente. Aí daqui de baixo você vê o mundo racional. Astral inferior, astral superior, astral inferior. Porque não precisa disso aí. Mas para o ser humano, o sol se escondeu, escureceu. Porque fica só o corpo carbono do sol. Fica só a fumaça. O carro passou, ficou só a fumaça aqui. Então essa fumaça escurece. Se não houvesse essa fumaça, que é o corpo carbono, aonde o sol estava, aqui ficava na sombra. Como você está aqui dentro, está na sombra. Mas não precisa acender luz, você sabe. Porque o claro é uma outra luminosidade. É por isso que o sol, como o pai fala desde o primeiro volume, o sol ilumina a terra de noite. E até fica estranho, né? Porque ele fala assim, o sol ilumina a terra de noite. Assim, de noite, por quê? Porque existe o raio noturno do sol. E esse raio faz o seu giratório com uma espécie de sombra. Aí ele dá o exemplo da sombra de um corpo. A própria sombra já é o reflexo do corpo. Assim é o sol. Ele está lá do outro lado,
aqui está o reflexo. Não precisava nem de acender luz. Lamparina, tição, né? Fazer fogueira. Por que que acontece que tem que acender? Por causa do corpo carbono. Então o que faz à noite é o corpo carbono. Esse corpo carbono, de vez em quando solta alguns, fica solto por aí, passa na frente do próprio Sol ou passa na frente da Lua. Aí dá o eclipse. E a ciência acha que o eclipse é a sombra da Terra que passa na frente do Sol, ou quando se alinha, ou vice-versa. E não é. Mas eles são corpos redondos? Quando passa, depende do foco. Aquele foco está naquela direção. Então aquele foco, se ele for quadrado, ele vai passar na frente disso aí. Aí vai ficar a forma de quadrado. Se for meio redondo, depende da luminosidade. Quando ele passar. Às vezes está iluminando só aquele pouquinho, meio redondo, como uma lanterna, aí vai formar aquilo. Vai tomar a forma da luminosidade. É assim, esse corpo carbono. Esse corpo carbono vai só enchendo. Então cada vez mais a noite vai ficando mais escura ainda. Que a poluição vai aumentando. Agora de vez em quando há tem pouco corpo carbono. Aí a noite fica mais clara, sem lua nem nada. Aí dá para observar quem mora em fazenda, assim. Se eles apagar toda a luz da fazenda e deixar só a escuridão da noite, tem dia que está mais claro. Quer dizer, tem noite que está mais claro. Então, de longe ele vê alguma coisa, porque tem menos corpo carbono. E quando está bastante corpo carbono, aí fica mais escuro. Porque quando acumula muito corpo carbono, por exemplo, por que acontece menos corpo carbono em determinadas épocas? Por causa do campo. Só o campo. Só que esse corpo carbono, quando o sol está de um lado, ele está do outro. Ele faz parte do campo. Não está cheio total. Não está cheio ainda. Ele faz parte. O único que passa por baixo da terra é o sol. Aqui é a terra, o sol faz isso. Ele sai aqui, ele trabalha na linha da água e na linha da terra. Então ele sai aqui. Quando ele entra no campo aqui, ó, o ritmo dele é lento. Quando ele sai aqui, ó, em menos de 1 minuto, 1 segundo, ele já está aqui. Porque aqui embaixo não tem. O campo aí já aparece aqui. Já volta para o campo. Aí tem aquele movimento. A lua já é assim. A terra é parada, a terra não mexe. Se ela mexer... Então, nesse caso, o corpo carbono está sempre na frente dele, porque ele está sempre empurrando o corpo carbono. O corpo carbono está sempre aqui. Andando em volta. Às vezes ele chega aqui, como a luminosidade é bem mais forte, fica alguma só. Aí, onde ele está, o corpo carbono vai afastando, fica por aqui. Esparrama por aqui. Aí quando começa a chegar os primeiros raios do sol, aproximando, eles começam a sair. Então o corpo carbono funciona como se fosse um escapamento. É o resto da apuração da formação do sol. O pai sempre fala no primeiro volume isso aí. Pois não. Vamos deixar para a segunda parte? Não, nós não carrega o carro. No 31 do histórico, 32, fazendo emenda, o racional fala que quem se ligar ao mundo racional não precisa mais aprender nada, porque recebe toda a orientação. A minha pergunta é, o senhor ainda tem a aprender? Sim, porque ainda não estou ligado. No dia que estiver ligado ao mundo racional, eu não preciso perguntar nada para ninguém. Você sabe tudo, na vida de tudo. E tudo. Ah, não precisa, o que é isso? Nada disso. Não é porque nem falar você vai falar, só raciocinar. E quando estiver falando, não está ligado ao mundo racional. Quando estiver ligado ao mundo racional, sim. É a independência da matéria. A pessoa não precisa mais da matéria para nada.
É independência, né? É o grito do Ipiranga. E João, nesse treino também, ele fala que assim que houver essa ligação, vai mudar a vida de todos. Quando acontecer isso, vai mudar de todos, assim, no caso dos estudantes que estão. Sim, porque todos, a essência de todos, estão prontos. Iniciando a concórdia é as coisas racionais acontecendo. Quando acontecer as coisas racionais, que é a concórdia, todos concordando com todos, aí acabou a dificuldade. Mesmo que as pessoas não estejam ligadas, não estejam com o livro na mão, mas não vai ser contra. Porque as dificuldades já foi afastada. A dificuldade é a perturbação do povo que não quer saber de nada, né? Não quer trabalhar na paz, não quer nada, só quer atrapalhar os outros, que às vezes há necessidade de algumas coisas, para afastar eles, ou educar eles, ou concordar com eles, há necessidade às vezes. Aí, acontecendo as coisas racionais, não, aí acaba tudo isso aí. Aí não tem mais nada. Só se a pessoa chegar e falar, eu não quero ler esse livro, tudo bem. Aí é obedecido à voz dele. Então vai para as classes inferiores. Esse povo que você fala, são os eixos? Sim, esse povo que atrapalha, porque tem uns que estão na linha, trabalhando na fase racional, e beleza. Isso a gente tem que tirar até o chapéu. Sem ter chapéu, você tem que tirar. Para esses. Tem uns que estão na linha, tem uns que estão colaborando, beleza. Agora tem aqueles que estão só atrapalhando. E é esse que atrapalha. É, esse está atrapalhando. Às vezes você está fazendo algum negócio, aí ele chega pedindo para fazer. Só que se ele fizer, ele atrapalha. Vai fazer errado. É, porque ele já veio com essa intenção. Quando o bicho quer ajudar, ele atrapalha. Mas aquele que você vê, tem aqueles que estão realmente ajudando e trabalhando, esse a gente tem que tirar o chapéu. Isso aí. Ainda há necessidade. Enquanto as coisas racionais não acontecerem, ainda há necessidade. E tem muitos desses na linha? Não, na linha, os que estão na linha racional, eles estão trabalhando para a fase racional em termos de mundo. Em termos de mundo inteiro. É diferente. Estão na linha racional. O trabalho dele é outro, é outras coisas. Que o ser humano nem vê. Tem aqueles que estão ajudando mesmo, também. Mas não está na linha racional. Porque se estivesse na linha, estava trabalhando em termos de mundo inteiro. Agora tem aqueles que estão na fase racional, ajudando, colaborando, que também há necessidade. Ainda há necessidade. Eles estão dando a sua colaboração nesse lado aí. Aí a gente tira o chapéu sem ter chapéu para mim. Aí aquelas pessoas que precisam, vai. Quem não precisa, não precisa. Mas quem precisa é ajudar. Para as coisas acontecerem, João, está dependendo da ligação daqui, para começar os eventos, a tocar bom. As coisas acontecerem quando chegar a hora certa. A hora certa nem é antes nem depois, é a hora certa. Não tem a hora certa. Sim. Porque dali em diante, começam as coisas racionais a acontecer, é pronto. Porque já foi preparado para isso. Chegou a hora, pronto. Aí fica por conta da energia racional da fase. Aí não tem mais dificuldade nenhuma. Aí o povo vai ver aquela enxurrada de habitantes do mundo racional aparecendo de várias formas, chamando a atenção, dando vigor para as pessoas. Ninguém vai ver e ficar com medo, não vai ter mais isso. Você vai ver e vai ficar feliz e contente e quer ler o livro. Aí eles divulgam, porque a fase é essa, chegou a hora e pronto. Aí nada dessas coisas da matéria vai atrapalhar. Por enquanto não está acontecendo as coisas racionais,
há necessidade ainda disso aí, desses engambeiros, carnaval, samba, né? Às vezes forró. Ilusão, né? É, coisa da matéria, a distração. Futebol. Futebol. João, os copos de carbono eles são invisíveis. Por que se torna visível quando acontece o eclipse? Aí a gente vê a parte Da claridade. Se ele tomar forma, se ele tomar a claridade, o Sol, por exemplo, é um raio de vida. É um raio de vida. Então, se o corpo carbono passar na frente desse raio de vida, aí escurece, você vai ver ali na frente aquela luminosidade. Isso é um eclipse. Mas ele é uma. Tem que falar em termos de fumaça para a gente entender. É uma fumaça tão fina que ela vai concentrando. Se ela for só concentrando, fica um bolão assim, fica um tufo. Aquele tufo onde passar na frente aparece. Porque materializou. É feito de pequenas coisas, pequenas fumacinhas que juntou. Aí com bate o raio de vida, que é o Sol, aí aparece. Por isso que ela aparece só quando sai o raio de vida. Aí fica escuro. Aí já toma outra forma, uma forma de carbono, que é a escuridão. Pronto. Mário lá de Fortaleza, vou perguntar para o senhor, que é racionalmente consciente, inconsciente, subconsciente, e o que é o subconsciente equilibrado, e se hoje os habitantes do astral superior transmitem no subconsciente das pessoas. Olha, como a fase do pensamento terminou, hoje são mais por conta mais assim do pensamento enfraquecido. O pensamento enfraquecido vai causando desequilíbrio, vai causando muita coisa. Mas na fase do pensamento, que era alimentado pela própria natureza, tudo alimentava o pensamento. Então o pensamento era mais forte. Mas existia aquele pensamento normal. Inconsciente é aquela pessoa que já não sabe. Recebe uma transmissão, não sabe de quem é. Esse é o inconsciente, insensibilização. Aquele mais consciente, aqueles que viam que tudo, que não há efeito sem causa, tem uma causa. Se nós estamos pensando, tem uma causa. Eles são mais conscientes, pensamento consciente. Cabe a ele analisar o que vem na mente. Pode vir um pensamento bom ou ruim, mas eles são conscientes que vem de fora. Isso tudo funcionava na fase do pensamento, quer dizer, dá para distinguir. O subconsciente é um pensamento superior, transmitido pelos habitantes do astral superior, mas dentro da fase racional. Como hoje não está mais funcionando, recolher, existe aquele subconsciente transmitido às vezes por um habitante do astral inferior quando há necessidade, né? Mas sempre mostrando que é um pensamento superior. Então existe essa variedade. O ser humano é um pensador. E esse pensador tem dentro da cabeça a casa do fluido elétrico e a casa do fluido magnético. Então esse é que é o pensamento. Recebe influência de tudo que é lugar. E que a pessoa se imunizar, aí você está superior a todas essas fontes. Você está cobertado pelas linhas gerais da natureza, cobertado por tudo isso aí. Acima de todas as fontes de transmissão. Dentro da fase racional. Aí você está imunizado. Funcionar muito mais na fase do pensamento. Terminou a fase do pensamento, está por conta do pensamento fraco. A pessoa não tem nem condições de analisar as coisas, porque o pensamento está muito fraco. Aí existe uma variedade, mais ainda. Inconsciente. Aí foi surgindo inspiração, intuição, o desconfiado. Aí já quem toma mais conta já é o corpo do astral terra. Como ele já está sempre com a pessoa ali, que são a, né? Cada hora um transmite, você fazer assim.
Daqui a pouco ele muda, da vida outra coisa. E assim você não Como fica ele fala de meio e segundo, eles fazem isso? Não, isso aí é o campo. O campo eletromagnético, existe um campo eletromagnético ligado à gravidade magnética. A cada meio segundo houve uma ação da energia magnética, mais magnética, elétrica. Mais elétrico, mais magnético. E assim é o campo. Que nada é estável, parado. Tudo está fora do seu estado natural. O livro fala que o pensamento do 35 para cá, vem secando. Aí dá a entender que a gente tem uma cota de pensamento. Se existe essa cota, é proveniente da própria formação da pessoa, dos livros. Quando o ser humano nasce com a casa do fluido eletromagnético escancarado, aberto. Aí vem a transmissão. Só que o aparelho não está ainda em condições de analisar nada. Aí entra com facilidade aquele pensamento, aquele super pensamento magnético. Existe um super pensamento magnético, e esse aí é o que causa a doença mental das pessoas. Um super pensamento magnético. Agora existem aquelas pessoas que já vêm de natureza para ser louca. De natureza. E a natureza vai cobrar daquela pessoa, através da loucura, o que ele deve em vida passada. O karma da pessoa. Aí a pessoa aparentemente nasceu bem. Mas depois de uma certa idade, quando chega naquela época propícia, desenvolve aquele vírus e a pessoa fica louca. Mas aí não é Exu que faz isso. A pessoa já veio com essas condições físicas. E chega naquela época propícia e desenvolve. Então são cobranças que a natureza faz. Tudo isso aí era que a natureza criava. Ela criava para vir cobrando. Então quando ela não atingiu o que ela queria, né, aí ela destruía, fazia nascer outra raça. Então existem várias coisas assim. Agora o ser humano sempre é vítima. Sempre é vítima. Você nasce, depois você é movido a pensamento e imaginação. E o pensamento funciona com transmissão de acompanhamento. Funciona com as estrelas, com os planetas, com o Sol, com a Lua, com o astral inferior, com os fluidos eletromagnéticos. Então o pensamento ele capta tudo. E nós estamos em condições piores. Agora existe gente nas condições piores que nós, que são os irracionais. Em condições com ele, nós estamos ainda privilegiados. Porque nós ainda temos raciocínio. Por isso, é não perder essa oportunidade. O tempo passa. Tudo passa com o tempo. Então nós temos condições de ler, reler e estudar. Ler, chegou a hora de ler, pega o livro e vai ler. Ah, mas tem uma montoeira de bicho atrapalhando. Tudo bem. Tem quem está olhando. Tem quem está olhando. Quem está olhando vai cobrar. Você está lendo ali, aí começa a vir aquele monte de pensamento e tal. Você pegou no livro e começa a ler, você está sendo assistido pelo mundo racional. Então o que você tem que fazer? Porque nós estamos ligados no chão. Mas você está lendo, procurando se ligar. O que o pai falou, o que o pai fala no livro. Por isso que ainda bem que ele repete. Ainda bem que o racional superior repete. E tem hora que você fica, está muito repetido, porque você já entendeu. Mas ainda bem que ele repete. Ele não está falando só para você, ele está falando para o mundo inteiro. Se eu estou falando aqui para todo mundo, assim, cada um está pensando diferente. Às vezes é necessário repetir. E o pai está falando para o mundo inteiro, não é só para mim. Ele está falando para o mundo inteiro, por isso que ele repete. E tem livro que ele fala, ó, já falei bastante sobre isso aí, não precisa mais, não há mais necessidade de falar isso.
Aí ele começa tudo de novo. Você falou que a luz nacional que apanha as partículas, né? Sim, essa missão. Mas é um habitante. Mas é um para cada estudante que está lendo ali ou é um para cada. Não, é aquele foco de luz, um foco de luz, que fica iluminando a pessoa como um holofote. Esse foco de luz é a luz racional. A missão dela é apanhar nossas partículas. Só um só. Só uma energia só. Para todos? Para todos. Apanhar todo mundo. Todas as partículas de todo mundo. Agora, se você olha para uma luz, você diz, olha lá os habitantes do mundo racional. Parece que é um só. Às vezes parece que é bastante. Mas tudo é um só. E a sintonia é uma só. Eles estão ali só fazendo a propaganda da frase e a propaganda do livro. Aí aparece parecendo estrela e não é estrela. São habitantes do mundo racional acendendo, mexendo, aumentando, diminuindo. Aí você olha assim, às vezes você vê um mundo. Mas aquele mundo é um só. A missão é isso. Cada um com sua missão, porque a fase é racional. Assim como o pai, o racional superior, teve a coragem de vir aqui. O São Manuel foi o único que teve a coragem de vir aqui. Depois que ele veio, abriu o caminho para os outros, mas ele que veio da frente. Então a fase racional já foi fundada em 1913, quando ele veio aqui. Então ele foi o único, depois de ser puro, limpo e perfeito, olhando lá embaixo a terra. Aí o racional superior falou, tem que descer um lá embaixo, senão ninguém tem condições de se conhecer. Quer dizer, não indicou quem é. Aí o único que se prontificou foi ele. E vim aqui. Aí ele veio sabendo que ia entrar no chiqueiro de coco. Misturar na lama. Vestir a roupa de lama. Aí São Manuel. Aí no dia, depois que acertou tudo, ele lá no mundo racional, olhando lá para baixo, ele se prontificou, eu vou. Aí ninguém mais, o racional superior falou para ele, ó, você vai materializar, vai cumprir a materialização, respeitar tudo, todo o poder que tem, respeitou tudo, cumpriu direitinho. O maior exemplo foi São Manuel, cumpriu direitinho. Aí, só que a missão dele é levar as mensagens divinas. Então, essa mensagem divina é a história, a origem da humanidade. Contar com riqueza de detalhe como tudo isso aconteceu. Aí foi dividido. Parte básica e depois a complementação. Quando o pai terminou, em 1978, dia 16 de julho de 1978. Aí o pai terminou de editar a obra, o Esteio Amarelão, a obra, a réplica e a tréplica. Aí o mundo racional veio homenagear através de um habitante do mundo racional. Homenagear as 321 composição do livro Universo Desitante. Homenageou. Em agradecimento que a parte básica está pronta. Aí o mais feliz e contente ficou ele. Estava cumprindo direitinho, aqui dentro da matéria. Recebendo empurrinhação até de bicho maleficado, bicho atrevito, e ele bem respeitava todo mundo. O bicho lá estava contando história e isso não escutava. Depois ele ria. Ele disse, ô coitado, você tem que fazer por onde voltar para o segundo violino. Não cair perdendo. E ia lá contra a vantagem. Esse Manuel ria. Então ele foi o único que teve a coragem. Aí foi explicado para ele, você vai lá e tal. Tudo bem. Aí quando foi no dia 2 de setembro, dia 2 de setembro de 1902, 2 de setembro de 1902, numa terça-feira,
racional superior providenciou. E a divina providência é o racional superior. Ele providenciou a vinda de um habitante do mundo racional na Terra. Escolheu o local, a localidade, olhando daqui de fora, via que todos esses outros países, se surgisse mais habitantes, além de São Manuel, foi o único que teve a coragem. Mas vamos supor 5 surgissem, cada um ia nascer em um país, mas só ele que se prontificou. Como é só um, foi escolhido em qual região, qual localidade que ia nascer um habitante. Aí foi escolhido pelo racional superior o Brasil. Por quê? Porque o Brasil tem e é o berço da civilização. Porque o Brasil, ele tem a formação dos seres, é a mistura de várias raças. E nos outros lugares na época, ninguém misturava não. Quer dizer, os europeus, aqueles brancos, só brancos, não misturavam com os negros, não. Tinha aquela arrogância, aquela briga dele. Então, os europeus são brancos. Os asiáticos são um povo amarelo, que vai até falar cor de cera. Então eles rigorosamente seguiam ali, não misturavam uma raça com outra não. Os africanos, os negros, então havia isso aí, na época. E o Brasil não, era uma mistura de raça. O povo brasileiro é uma mistura de tudo isso aí. Quer dizer, então tem mais condições de sobrevivência aqui. Tudo junto e misturado. Aí escolheu o Brasil. Quer dizer, uma das coisas que escolheu o Brasil. Isso é um. E o país mais calmo também. O Brasil dá uma briguinha, mas é para ganhar alguns tostãozinhos só. Os outros não, é a findade dele, maldade. Então o Brasil foi o país escolhido pelo racional superior. Aí que é a divina providência. Aí dia 2 de setembro de 1902, uma terça-feira, ele providenciou a localidade para nascer, o aparelho para ser a mãe, respeitando a natureza, para ser a mãe de São Manuel. Aí quando foi no dia 23 de março de 1913, do outro ano, dia 2 de setembro de 1902, foi escolhido, tudo programado já. Aí quando foi no dia 23 de março, do ano seguinte, 1903, numa segunda-feira, começou a formação de São Manuel. Formando São Manuel na barriga da mãe dele. Dia 23 de março, numa segunda-feira. Aí quando foi no dia 30 de dezembro, do mesmo ano, 1903, numa quarta-feira, 3 horas da manhã, nasci São Manuel. Nasci um habitante do mundo racional. Aí houve aí a união dos dois mundos em um só. Aí foi fundado. Então ele, São Manuel, foi o único que teve a coragem de vir aqui. Por isso, depois vai vir, na fase racional, aí que vai vir mesmo a apoteose racional. Onde vai surgir as homenagens. Apoteose racional. Então começa aí. Então vamos lá? Muito diferente, só para você ter uma ideia. 1000 anos atrás, como eram os seres humanos há 1000 anos atrás, diferente de hoje. Da formação. É a forma humana, mas diferente. Porque vai sempre modificando. E hoje a nossa formação existe os cromossomos, existe o gene, tudo dentro do espermatozoide, dentro do filho d'água. A nossa formação, então é muito diferente da formação daqui. Então o pai só faz uma
uma ligeira, só dá uma pincelada assim. Que é para você malemar, para você entender que nós viemos de lá. Nascemos do chão, e assim mesmo. Até para você entender que nós não somos daqui, nós somos do mundo racional. Então nós temos que voltar para o mundo racional. Por isso que ele faz uma ginástica danada, para ir explicando a gente, pode passar, sem fazer confusão. Sem fazer confusão, e a gente faz. E um detalhe que eu queria saber mesmo. O pessoal lá do alfabeto de astrologia, eles lembraram toda essa transformação que eles vieram fazendo, porque é diferente da gente, que a gente morre, né? Ele sabia. Que foram monstrinhos. Ele sabia. Veja bem, o primeiro alfabeto astrológico. Esse primeiro alfabeto astrológico foi feito pelo povo do astral superior. Então quando você... Aí veio o desenvolvimento da imaginação, depois o pensamento, se passou a fase de bicho racional, de selvagem, bicho racional, animal racional, aí que veio o desenvolvimento do pensamento. Aí você entendia isso aqui. Você lia na palma da mão, você sabia quem era você, não era daqui. Você sabia que era de um outro mundo, veio de outro mundo, desse obediência. Tudo aqui. Você sabia que você tinha que seguir a risca para poder voltar. Porque se você não seguisse a risca, você começava a mexer na matéria. E a matéria não era para ser mexida, foi feita porque foi consequência de alguma coisa, mas não para mexer. Tudo isso você era consciente, olhando para a palma da mão. Então você sabia quem era você. Você sabia que tinha que voltar. Era só seguir durante a sua vida, durabilidade de vida aqui. Aí você ia seguindo. Aí quando morria, voltava para o astral superior e depois tudo na racional. E os causadores sabiam que são os habitantes do corpo no astral superior. Então isso aqui é do astral superior. Agora depois de tudo formado, a própria natureza, aí a própria natureza no rosário da vida criou também um alfabeto astrológico, que é esse daqui. Então esse daqui é o segundo alfabeto. Aí isso aqui só para a vida da matéria. Você nascia, olhava para a palma da mão, você sabia o que você ia ser, dado pela natureza. Você ia falar que você tinha que ser músico, mas você era rico. Você não queria, não, eu quero ser rico, quero ter empresa, quero ser músico. Aí você batia, sempre ia ser músico. Ia ser aquilo que nasceu para ser. Então é a natureza. Isso aí foi no rosário da vida. Então existem dois alfabetos astrológicos. O pai explica as duas coisas. Ele mistura tudo. E também separa tudo. Ele explica um pouco do alfabeto astrológico primeiro. Aí forma completa com esse aqui. Aí você entende esse lado aqui. Aquele outro já ficou meio assim, porque esse aí é do outro lado. Quem deu esse alfabeto astrológico, o primeiro astral superior, foi a Divina Providência também que fez isso daí? Por deliberação deles mesmo? Não foi o Racional Superior que... O Racional Superior projetou a máquina humana. Dentro disso aqui, ele deu o prazo, a deformação, a 22ª eternidade. Na 22ª eternidade, todos têm que voltar e tudo tem que voltar e acaba isso aqui, a 22ª. Agora, na 21ª, vai vir o desenvolvimento do raciocínio. Aí sim, do mundo racional, e deu condições abrindo porta, caso esses habitantes do astral superior criem alguma coisa para puxar. Deu condições, porque eles estão vivos. Porque fomos causados. Esses primeiros que voltaram para o mundo racional foram esses? Não os habitantes. Não foi esses que se extinguiram, os primitivos que se extinguiram, não? Pois é, esse que se extinguiu em cima da planície, depois foi feito uma máquina humana em cima, misturada, o habitante está lá embutido. Esse habitante está lá no astral superior. E o aparelho, como seguiu aqui, com o habitante na cabeça, ele seguiu aqui, seguiu a risca, quando eles morreram, o aparelho voltou a ser o que era a planície racional.
Ele foi para o astral superior, do astral superior voltou a ser o que é, o aparelho, que não teve tudo. Agora, os causadores, depois que se extinguiram, estão até hoje no astral superior. Quer dizer que a volta desses primitivos foi na 17ª eternidade? Quando apareceu os primeiros casos de morte? Não, os primeiros casos de morte já foi no Rosado da Vida. Foi aí que eles começaram a voltar? Pois não, o Rosado da Vida é nós, cara. Já não tinha mais isso aqui. Já não tinha mais isso aqui. Foi só aqueles que nasceram do chão. Tem aqueles que nasceram do chão, monstrinho. Depois virou monstrinho e assim foi. Aí depois veio selvagem, primeira fase selvagem. Depois veio animal racional, depois bicho racional, depois animal racional. Aí veio o alfabeto astrológico. Esses que voltaram. Porque só morria uma vez. Não era que morria, a gente fala morrer porque secava igual um pau. A pessoa parou tudo de funcionar, aí secava igual um pau. Aí ali aquele pau ia secando cada vez mais seco. Depois ia soltando fragmentos e ia dispersando. Pois, mas você foi na 17ª eternidade ou depois da 17ª eternidade? Ah, muito bom. Pra frente? Ô João, como que era nessa época do alfabeto, como era a constituição da matéria? Ela era densa como é hoje ou era assim algo mais puro, cósmico? A matéria, como que era a constituição dela? Ela era densa como é hoje ou ela era algo assim cósmico? Na época do alfabeto eles começaram a progredir e tudo. No primeiro alfabeto, isso. Uma matéria diferente, porque foi uma massa de energia racional. Essa massa de energia racional foi escorrendo e encheu as formas. Aí dentro das formas que foi feito, foi coalhando e foi feito os órgãos diferentes do que hoje. Quer dizer, o primeiro motor de um carro é muito diferente dos motores de hoje. Quer dizer, o princípio básico é a mesma coisa, o princípio básico, funcionamento, mas muito diferente do início. E assim foi essa matéria. Era uma matéria ainda pura. E já na segunda fase, como que era? Aí depois entrou o alfabeto astrológico, mas aí já era a fase do Rosado da Vida. Aí já estava iniciando o 17º degrau. Iniciando o 17º degrau. Iniciou nascer e morrer, nascer e morrer, nascer e morrer. Porque os causadores que não ensinou os filhos isso aqui, foi para o astral terra. E os filhos, como não tinham que voltar, morreram. A primeira morte deles ali. Aí ficou juntando um espaço para nascer. E já existiu o astral terra nessa época? Não. Depois que surgiu o astral terra, por esses que não ensinou. Aqueles que iam morrendo, a natureza não sabia o que ia fazer. Depois é que veio a ideia. Que ela pensa, né? Orientação do astral exterior, que orientava, que era orientado pelo astral superior e que era orientado pelo mundo. Aí que inaugurou o astral terra. Inaugurou o astral terra com esses pais, esses que não ensinou, os que não ensinavam o alfabeto. Aí eles morreram. Aí a natureza ficou sem saber o que foi. Depois a natureza criou o astral terra com eles. Eles, de animal racional, eles viraram Exu. Aí ficou muito tempo no espaço. Aí depois foi surgindo com a deformação os vírus e o micróbio. Aí fez os seres humanos, que somos nós, pelo micróbio. Aí depois dele pronto, um bom tempo já dele pronto. Aí eles, que mudou o alfabeto e estão no astral terra sem saber, naquela época, aí eles começaram a incorporar nas pessoas. Eles. Aí só que dava como uma doença, né? Uma doença. A pessoa ia atuada, tomava remédio, chá, aqueles troços, mas não melhorava. Aí depois que veio a ideia que não, que era alma. Aí eles começaram a aparecer. Aí eles falavam, olha, vocês perderam essa chance. Então vocês desligaram da natureza. Veja bem, eles falando, foi eles que não ensinaram os filhos, mas eles não sabiam. Eles passaram por uma transformação, não sabiam nem quem eles eram em vida passada.
Aí agora o negócio. Hoje a matéria é ridícula. Para falar do Não, a matéria hoje está tão inflamada, qualquer coisinha acontece. Hoje. Mas antigamente não, era mais. Era mais. Vale isso, Salve o Racional Superior. Se você aprendeu algo novo, curta esse vídeo e compartilhe com um amigo. Aqui estão outros vídeos racionais que eu acho que você vai gostar. Por sua atenção, o nosso muito obrigado, até breve e salve o Racional Superior.